Boa tarde. Boa tarde. Segunda-feira, 14 de abril de 2025, segunda edição do dia. Imagine descobrir uma garrafa de água chinesa, que nunca foi vendida no Brasil, enquanto caminha na praia de Fernando de Noronha. Parece estranho, mas isso é apenas a ponta do iceberg de uma crise ambiental que está literalmente invadindo nossas praias. Nossa, isso é realmente perturbador. E o mais surpreendente é que não é um caso isolado, não é mesmo? Exatamente. Segundo a BBC News Brasil, foram encontrados produtos do Senegal, desodorantes da Polônia, itens da Malásia e, principalmente, da marca chinesa No Full Spring, que nem é comercializada aqui. Isso mostra como nosso litoral está se tornando um verdadeiro depósito de lixo internacional. E como esse lixo todo está chegando até nossas praias? Especialistas apontam que navios comerciais são apontados como os principais responsáveis pelo despejo ilegal de lixo no mar, uma prática motivada pelas altas taxas portuárias e pela falta de fiscalização. Essa relação entre economia e crime ambiental, segundo especialistas, é agravada pela ausência de tecnologia para rastreamento de resíduos e pela impunidade das empresas envolvidas. Eles evitam pagar as taxas portuárias e fazem descarte ilegal no mar. A prática é proibida, mas infelizmente comum. A BBC também revelou que o Brasil não possui tecnologia para rastrear a origem dos resíduos, o que agrava ainda mais o problema. E o Brasil está fazendo alguma coisa para combater isso? A Marinha afirma que faz fiscalização. O Ministério dos Portos diz seguir critérios econômicos. Mas o Ministério do Meio Ambiente nem respondeu às perguntas da reportagem. Nenhuma medida concreta foi apresentada. Isso é extremamente grave. E enquanto isso, nosso país continua sendo o maior poluidor da América Latina quando se trata de plástico nos oceanos, não é? Sim, e como já mencionamos, a Agência Brasil destaca que o Brasil despeja 1,3 milhões de toneladas de plástico por ano no mar, o que representa 8% da poluição plástica global, e nos coloca como o 8º maior poluidor do planeta. Isso é 8% da poluição plástica global. Somos o 8º maior poluidor do planeta. E qual é o impacto disso tudo na vida marinha? Devastador. O Instituto Oceana aponta que cerca de 1 em cada 10 animais marinhos morre por causa do plástico. Eles ingerem os materiais ou ficam presos em redes abandonadas, conhecidas como petrechos fantasmas. A NSC Total relatou que o problema atinge desde praias turísticas até lugares isolados, como a Ilha do Livramento, no Maranhão. Mas deve existir alguma solução, não é? Outros países já conseguiram lidar melhor com esse problema? Sim. A iniciativa global 30 por 30 propõe proteger 30% das áreas marinhas e terrestres até 2030. Países como Colômbia, Chile, Gabão e Seychelles já atingiram ou superaram essa meta. E isso com menos recursos que o Brasil. E como eles conseguiram isso? Um exemplo é o Gabão. O biólogo Henrique Sala convidou o presidente para mergulhar nas águas do país. A experiência foi tão transformadora que resultou na criação do programa Gabão Azul. Sala diz: quando os líderes veem com seus próprios olhos a vida marinha, eles entendem o que está em jogo. Que interessante. Então, às vezes, é preciso ver para crer. Literalmente. Sim, e não é só questão ambiental. Em Cabo Pulmo, no México, pescadores se tornaram guias de ecoturismo. Hoje ganham mais protegendo o mar do que pescando de forma predatória. Então, por que o Brasil não segue esses exemplos? A resposta curta é: falta de vontade política. Enquanto outros investem em rastreamento de resíduos e criação de áreas protegidas, aqui nem existe diálogo interministerial. E ainda temos taxas portuárias que incentivam o descarte irregular. E o que poderia ser feito de forma mais imediata? Revisar essas taxas, implementar tecnologias de rastreamento, criar mais áreas protegidas com participação comunitária, campanhas educativas contra o uso de plástico. Tudo isso é urgente. A WWF Brasil, por exemplo, reforça que a responsabilidade é compartilhada, mas as autoridades precisam agir já. E a população, como tem reagido a tudo isso? A população tem reagido através de mutirões de limpeza, organizados por voluntários, que recolhem tanto lixo deixado por turistas, quanto resíduos estrangeiros. Apesar de louváveis, essas ações ainda são paliativas, diante da magnitude da crise ambiental. Eles recolhem lixo das praias, inclusive o estrangeiro. Mas são ações paliativas diante da crise. Você mencionou as taxas portuárias. Como elas influenciam esse problema? Atualmente são tão caras
que navios preferem descartar ilegalmente no mar. A Agência Brasil alerta que o mundo joga o equivalente a um caminhão de lixo por minuto nos oceanos. É uma questão econômica com impacto ambiental brutal. E quantas empresas responsáveis por esse descarte? A Associação de Armadores Asiáticos, que representa 52% da frota mundial, disse apenas que considera o despejo deplorável. Nenhuma ação concreta foi tomada. Parece que todo mundo reconhece o problema, mas ninguém quer assumir a responsabilidade. Exatamente. E enquanto isso, o lixo que jogamos hoje pode ir parar em outro país, ou voltar para nossas praias amanhã. Então precisamos de uma ação coordenada internacionalmente? Com certeza. O Brasil tem um dos maiores litorais do mundo e deveria liderar esse movimento. Mas, infelizmente, como mostra o artigo da NSC Total, está entre os maiores poluidores. Mas ainda há esperança de reverter essa situação? Sim, a natureza tem uma capacidade enorme de se regenerar. Mas precisamos agir agora. Como disse Henrique Sala, 2 dos 3 grandes problemas dos oceanos são tecnicamente fáceis de resolver: sobrepesca e poluição. Falta vontade para aplicar o que já sabemos. E qual seria a primeira coisa que precisamos fazer? Pressionar por mudanças estruturais. Recolher lixo é importante, mas é apenas o começo. Precisamos de fiscalização séria, leis cumpridas e educação ambiental de verdade. Parece que chegamos a um momento crucial dessa história. Sim, o futuro dos nossos oceanos depende das decisões que tomarmos hoje. Como conclui o artigo, o tempo para agir é agora. O mar não pode mais esperar. Lembre-se, o POVcast vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, ao meio-dia e às 5 horas da tarde. Nos sábados temos a edição única ao meio-dia. Até mais tarde! Até!